Boa noite, pessoal. Papo aqui Home Itália, Ricardo. Nós vamos ministrar a aula de legislação para rádio amador, telecomunicações. E de antemão, já digo aos colegas aí que estão presentes, pessoal do Facebook também, não fiquem ansiosos, não fiquem nervosos, vai dar tudo certo. A apostila já está disponível. No final das aulas, nós vamos disponibilizar para vocês todas as aulas, as apresentações. A gente vai tirar as dúvidas de vocês nos grupos. Vocês podem encaminhar também através dos contatos da ROER, sem nenhum problema, tá? É importante que vocês sigam as aulas, acompanhem as dicas, os processos mnemônicos que a gente vai tentar orientar vocês. E vamos tirando as dúvidas com calma, com transparência, e a gente tem certeza que todos vão lograr êxitos nessa nova jornada. E daqui a uns dias, todo mundo aí falando aí no rádio com um novo indicativo, ok? Então, sem mais delongas, vamos passar aí ao início da aula. A resolução 449 de 2006 é a que vai cair para os senhores na provinha da Anatel. É o banco de dados que foi atualizado até 2008, então é um banco de dados aí um pouco antigo, arcaico. Eram cerca de 600 questões que foram perdendo, foram suprimidas, legislações que foram mudando, e hoje está em 180, 200 questões no máximo. Então é uma questão de você depois, através de simulados, já vão passar os links também que vocês treinem, acompanhem as aulas e as apostilas, e a gente tem certeza que vocês vão conseguir obter aí nota máxima na provinha, tá bom? São 49 slides que eu tenho disponíveis para vocês, podem ficar tranquilos, será repassado no final das aulas. Essa legislação de 2006 são 74 artigos, a gente vai tentar correr um pouquinho aqui para poder estar cumprindo ela dentro dos 40 minutos aí do Zoom. Novamente a gente volta através do mesmo link, aí, então fiquem tranquilos, e a gente vai continuar aí. Vou ter uma apostila que eu já disponibilizei para vocês anteriormente, nós vamos seguir algumas questões ali, vou dar umas dicas e macetes, e devagarzinho a gente vai chegar lá no objetivo final, tá bom? Então vamos lá. Legislação do rádio amador. O serviço de rádio amador, dentre outros, é legislado pela Resolução 449 de 2006, embasado no Regulamento do Serviço de Rádio Amador, em anexo à mesma. A Resolução 449... Ok, Fábio, obrigado. Gente, desculpa aí, esqueci de liberar aqui o stream. Né? Então, vamos lá. Legislação de telecomunicações do rádio amador. A gente vai falar da Resolução 449, que é o que vai cair na prova, né? Ela é de 2006. Então, vem aqui a introdução, né, da legislação, o artigo da Anatel, os usos, né, da atribuição que ele é conferido, considerando o porquê, e ela resolve criar, então, o serviço do rádio amador, e aí das definições. Artigo 4º. Para fins do que se destina a esse regulamento, aplicam-se as seguintes definições. Comunicação de terceira parte é a mensagem enviada pelo operador de controle, que é a primeira parte, de uma estação de rádio amador para outro operador de estação de rádio amador, que seria a segunda parte, em favor de uma outra pessoa, uma terceira parte. Vamos trocar esses em miúdos, né? Eu estou na minha estação, vou chamar a estação de um colega, então eu sou o primeiro, o colega é o segundo, rádio amador, e eu vou colocar a minha filha para conversar com ele. Então seria a minha filha que não tem a licença, ou que teria licença também, mas é a terceira pessoa, e ela vai fazer o contato com outra estação. Então primeira, segunda e terceira parte envolvida aí na comunicação. Certificado de operador de estação de rádio amador, mais conhecido como COER, é a famosa habilitação nossa, é um documento expedido pela Anatel, a pessoa física que contém comprovado ser possuidora de capacidade técnica para operação de estação de rádio amador. Como é que eu vou comprovar essa capacidade técnica? Através das provas, né? Para cada classe eu tenho uma prova e eu vou comprovar que eu tenho a capacidade para operar dentro da minha classe. Estação de rádio amador é o conjunto operacional de equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à execução do serviço de rádio amador, seus acessórios e periféricos e as instalações que abrigam e complementam concentrados em locais específicos ou, alternativamente, em terminal portátil. Então, seria o caso aí do móvel, né, que é o carro, o HT. O indicativo de chamada da estação de rádio amador é a característica que identifica a estação
e que pode ser usada pelo radioamador no início, durante e no final das emissões ou comunicados. Então, durante ali a abertura do câmbio, no início dele, durante e no final, eu sou obrigado a utilizar meu indicativo para poder identificar a minha estação. A licença de funcionamento de estação de radioamador é o documento que autoriza a instalação e funcionamento da estação de serviço de radioamador com o uso das radiofrequências associadas. Então, gente, o COER, né, ele é o certificado do radioamador. A licença é a autorização para o funcionamento da estação do radioamador. E aí vem aqui no inciso 5, que o radioamador é a pessoa habilitada a operar a estação de serviço do radioamador. Então tem que tomar cuidado, que as pessoas falam, foi preso, foi encontrado lá o radioamador, né? Você vê, né, a reportagem aí, o equipamento. Na verdade, o radioamador não é o equipamento, né? O equipamento aí pode ser um transmissor, um transceptor, mas o radioamador é a pessoa, né? É a pessoa que está autorizada a utilizar o equipamento. Então está aqui o modelinho da licença de estação. Esse é o modelo atual, tá? Que a Anatel tem liberado. E da autorização. A expedição da autorização, ela é executada pelo Serviço de Radioamador pela Anatel. Então, olha lá, ó, quem libera é a Anatel. Ao titular do certificado de operação, que é o COER, as associações de radioamadores. Então, quem pode solicitar isso, né? O titular, as associações de radioamadores, universidades e escolas, associações de movimento escoteiro e movimento bandeirante e entidades da defesa civil. Isso cai na prova, tá, gente? É importante vocês irem anotando aí o que pode cair na prova. Aqui sai questão, tenho certeza. A autorização para execução do serviço de radioamador será formalizada pela expedição da licença de funcionamento de estação de radioamador, que incorpora também a autorização para uso de radiofrequências associadas. Parágrafo único. A autorização para expedição do serviço será expedida a título oneroso. Então, assim, a licença, a prova, vocês vão fazer, não vão pagar nada, inscrição, nada. Quando for emitir o documento, você vai ter que pagar uma taxazinha. Então, a emissão, né, o serviço, ele é oneroso, cai na prova, tá, gente? Então, ele é pago, ele é oneroso. Das licenças. A licença para funcionamento de estação de radioamador é intransferível, ou seja, a licença é minha, é igual a habilitação é minha, ela não é de terceiro nem de segundo, ela é minha, na qual constará necessariamente o nome do autorizado, a classe, o indicativo de chamada e a potência autorizada. A licença autoriza o radioamador a utilizar qualquer das radiofrequências destinadas à sua classe, em conformidade com o regulamento e condições de radiofrequência para estações de serviço de radioamador. Então, é igual a habilitação. Se eu tenho lá a classe para moto, eu posso pilotar moto. Se eu tenho para carro e moto, carro e moto. Se eu tenho para caminhão, caminhão. Quem tem só para moto não pode dirigir um caminhão. Então, a mesma coisa com o COER, né? Cada classe tem ali a habilitação para trabalhar dentro de uma frequência e de uma potência. A estação de radioamador com capacidade para comunicação via satélite somente poderá operar se constar na licença para funcionamento de estação a observação a respeito. Então, para satélite tem uma observaçãozinha. Gente, tem Ricardo, microfone aí aberto, por favor. Mas foi eu que abri aqui, rapidinho. Olha só, você está tendo uma telinha na tua frente aí, escrito assim, interromper compartilhamento, isso, ocultar. Sim. Aí. Dá ocultar aí. Ok. Isso, show de bola agora. Beleza. O valor e condições de pagamento pelos direitos da radiofrequência estarão estabelecidos no regulamento de cobrança, preço público. Isso aqui é quando você for trabalhar com frequência para estações, né, de rádio, difusora, não estão muito ligadas aí ao radioamador em si. Vamos lá. A prorrogação do uso de radiofrequência associada é sempre onerosa, olha lá, sempre onerosa, né? Então, toda vez que eu vou tirar a licença, eu vou pagar, é título oneroso, poderá ser requerido até 3 anos do vencimento. Isso aqui é mais para quem trabalha com a parte de dados da Anatel, aí, direto telefonia e outras coisas. Não tem muito sentido para radioamador, mas nós temos que passar por ela. O requerimento para obtenção da licença poderá ser assinado pelo interessado, né? Eu estou solicitando, eu assino. Eu posso ter um procurador, né, mediante instrumento de procuração, pelo responsável legal, se eu for menor de idade, ou pelo dirigente ou preposto, no caso de pessoa jurídica. Eu disse para vocês, né? Como você tem ali universidade, escolas, defesa civil, o dirigente ele pode assinar. Quando se tratar de pessoa física, o requerimento deve ser instruído de cópia autenticada. Isso aqui é a parte de documentação que você tem que anexar lá na solicitação.
Quando se tratar de pessoas jurídicas, deverá ser instruído cópia, a mesma coisa. CNPJ, ato constitutivo, né? Estando registrado. E tem que ser, gente, classe A, tá? Isso aqui cai na prova, deixa eu voltar. Classe A. O representante tem que ser classe A. Alternativamente, substituição às cópias autenticadas poderão ser apresentadas como os originais na Anatel. O radioamador estrangeiro deverá apresentar, quando a solicitação da licença para o funcionamento da estação, passaporte ou carteira estrangeira em vigor, e a licença será expedida com validade limitada à permanência no país. Então, assim, o radioamador estrangeiro, ele pode operar no Brasil? Pode. Ele vai pegar uma licença, durante o período que ele estiver aqui no país, ele vai ter essa licença. Terminou o prazo, ele não pode mais operar. As licenças para funcionamento de estação serão expedidas na unidade de federação, onde se localiza o domicílio do responsável. Então, no caso de vocês, vocês podem fazer a prova, eu sou do Rio, vou fazer a prova lá por Brasília. Beleza, quando eu terminar lá, vou aprovar tudo bonitinho, e eu fizer o meu requerimento do COER, ele sai pela minha unidade, então sai pelo Rio de Janeiro, tá? A licença não procurada pelo seu titular ou devolvida pelo correio, isso não existe mais, ela não vem mais pelo correio, agora está direto pelo site, você puxa lá. Isso que eu falo, a legislação está um pouco perdida, mas é o que cai na prova, então a gente tem que passar por ela, né? Então, antigamente, ela poderia ser devolvida, né, pelo correio, não é o caso mais. A emissão da segunda via para o funcionamento da estação somente ser feita sem ônus, caso não haja débito relacionado com a original. E se dano ou extraviado comprovantemente. Então, assim, hoje você tem no site da Anatel lá, você pode emitir a segunda via a qualquer momento, não cobram nada. Se porventura lá 10 vezes, aí pode ser que eles emitam lá uma taxazinha. Mas até hoje eu já puxei várias vezes a segunda via lá e sempre emitiu. Agora está facilidade aí, por se tratar aí do sistema todo online, né? O executante do serviço de radioamador deve manter seus dados atualizados, bem como informar a Anatel a alteração das características. E aí agora, quando você tem o cadastro lá no SEI, SEC, SRSA, você mantém sempre lá seus dados atualizados, e se porventura precisar de alguma coisa, a Anatel vai emitir em cima dos dados lá, então é importante sempre manter o sistema atualizado com os dados, endereço da estação, tudo bonitinho. Permissão internacional do radioamador. A Anatel expedirá licença para operação temporária de radioamador dos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, signatários da Convenção Interamericana para radioamadores de 1995. Qualquer radioamador devidamente autorizado a executar o serviço no Brasil poderá solicitar permissão internacional. Mesma coisa. Então, se você é signatário aí, faz parte dessa comissão, está lá dentro dos Estados-membros da comissão, você tem o direito. Da mesma forma que o radioamador lá de fora pode vir para cá, você também pode ir para lá, mediante essa autorização para funcionar a sua estação. A IARP poderá ser utilizada apenas em territórios ou outros Estados-membros, signatários do convênio, e a validade da licença de até 1 ano, limitada à data do vencimento da licença do radioamador. As condições de uso são estabelecidas no convênio, e na expedição incidirá o preço do serviço. Então, assim, toda vez que você faz uma licença, toda vez que você vai fazer uma outorga, você tem a título oneroso. Da extinção, a autorização do serviço radioamador não terá sua vigência sujeita ao termo final, ou seja, a validade é indeterminada. Mas ela pode ser cassada, pode caducar, pode decair, pode ser renunciada ou ser anulada. Das taxas de serviço público. Não, foi o que eu falei para vocês aí, você tem o ônus, né? Sobre a estação do radioamador, incidirão taxas devido ao fundo de fiscalização, que é o Fistel. Essa anuidade que o radioamador paga, hoje está em torno de R$ 8,70, R$ 8,90. É uma anuidade caríssima, né? Que você vai pagar. A primeira licença ela é um pouquinho mais onerosa, que você vai pagar da estação, e geralmente a gente tira da fixa e da móvel, mais o indicativo, aí dá em torno de cento e poucos, R$110, 115. Você tirar uma só, você vai dar 70 e poucos reais. E depois você só paga a anuidade, que é esse valor aí de, acho que não sei se é 8,14 ou 8,90, mas não passa de R$9, não. A taxa de fiscalização incidirá no ato da expedição, ou seja, quando você fizer, já automaticamente a Anatel emite o boleto, você vai pagar o boleto e, estando compensado no banco, já está valendo, você já pode utilizar. A mudança de classe implicará na emissão de nova licença de funcionamento, tanto da estação quanto para o indicativo, tá, gente? Então, mudei da classe C para a classe B. Eu vou pagar novamente, tanto pela estação quanto pela classe, pelo COER, tá bom? Então, eu pago uma nova licença. Vou falar essa experiência para vocês.
eu fiz direto para a classe B e fiquei devendo código Morse. Foi a única coisa que eu não tinha feito nem o curso ainda, deixei para fazer depois. Você tem um ano após a realização da prova para aproveitar o resultado das provas, e eu fui lá e eu dei entrada no mesmo ano. Então, eu paguei no mesmo ano 2 taxas. Quando eu fiz para a classe A, eu já esperei virar o ano, porque eu não paguei novamente a mesma coisa dentro de um ano, tá? Então, só fiquem atentos aí, quem for fazer logo em seguida, ou for fazer direto para a classe B, o importante é que você esperar virar o ano, que você só paga uma taxa durante aquele período. A licença expedida por alteração de outra natureza, não referida, implicará em pagamento de serviço administrativo. A licença da estação do radioamador somente será entregue mediante a verificação e quitação da taxa do Fistel, PPDU ou PPDS. As taxas de fiscalização de funcionamento, ela deve ser paga anualmente de acordo com a regulação e a arrecadação das receitas de fiscalização. É o Fistel, né? Então é a anuidade aí do radioamador, que tem que pagar o Fistel lá e até março saia o valorzinho lá e você paga aí a anuidade. Das estações. Vocês viram com o Cláudio ontem, eu acompanhei também pelo Facebook, os tipos de estações, né? Então, nós temos aqui a primeira delas, a fixa, que ela pode ser, são os equipamentos que estão instalados em local específico e fixo, compreendendo os seguintes tipos. Então, ela, além de ser fixa, ela pode ter tipo 1, que é localizada na federação onde estiver domiciliado, 2, em unidade da federação, mas diferente, né, do meu domicílio, 3, destinado exclusivamente à emissão de sinais pilotos, estudo de propagação, aferição de equipamento rádio, a gente chama de beacons, né? Você bota ali uma estação para ela emitir sinais para poder você ver onde está chegando, como é que está chegando. Aqui tem uma foto de uma estação fixa, né? Dentro da casa ali, os rádios. A estação repetidora é aquela estação que ela recebe um sinal e transmite um sinal, ela repete o sinal, cujos equipamentos são destinados a receber, né, e retransmitir automaticamente para outras estações radioamadoras. Elas podem ser do tipo 4, sem conexão à rede de serviço de telecomunicações, do tipo 5, repetidora com conexão ao serviço telefônico fixo comutado, e ou do serviço de comunicação de multimídia. Então, tem uma fotozinha aqui, eu estou ali com o meu HT, transmito lá para a repetidora, ela recebe e transmite, né, aí você ultrapassa ali um obstáculo natural através da repetidora. A estação móvel tipo 6 é aquela equipamento destinado a serem utilizados quando em movimento ou durante paradas não específicas. Geralmente é dentro do veículo, né? O HT também é considerado móvel, mas geralmente quando a gente fala em móvel, a gente já pensa ali no carro ou mesmo no HT, aí, transportando o HT pela cidade. A estação terrena tipo 7 é aquela com capacidade de transmissão via satélite, sendo classificada como esse tipo, né? Aí tem a fotozinha também. Em repetidoras do tipo 5, com conexão à rede STFC e SCM, é vedado o uso da mesma para a fruição de tráfego entre redes desses dois serviços. Então tem aqui um adendo aqui dizendo que é proibido, então, na tipo 5, a gente voltar lá, na tipo 5 é a repetidora que tem serviço telefônico, então eu não posso utilizar para dois serviços. A cada tipo de estação corresponderá uma licença, né? O radioamador é permitido licenciar mais de uma estação fixa por unidade de federação, podendo inclusive ser do tipo 3. Aquilo é o beacon, né, que eu falei para vocês. Eu posso ter a minha estação e ter uma outra estação ali emitindo ali aqueles sinais para poder saber onde está chegando a propagação, até guiar alguns outros radioamadores que utilizam também para saber como é que está a propagação naquela região. Das restrições na localização de estações. O autorizado é garantido o direito de instalar seu sistema irradiante, observado os preceitos específicos sobre a matéria relativa, zonas de proteção, como aeródromos, heliportos, bem como auxílio de navegação aérea, costeira, considerada norma de engenharia, posturas federais, estaduais, municipais, construções, escavações, logadores públicos. Então, assim, eu tenho direito, tem a lei da antena que me dá direito de colocar uma antena, sim, mas tem algumas outras coisas que eu tenho que observar, porque eu não posso atrapalhar outro tipo de serviço. Na instalação de estação transmissora de serviço radioamador, deverá ser observado o atendimento à regulação emitida pela Anatel referente à exposição humana. Então, assim, quando você for montar também uma estação em casa, existe uma GERO, você tem uma tabela de campos elétricos, né, magnéticos, qual é a faixa de frequência. Você tem que fazer essa tabelinha, preencher e deixar, ela fica na sua estação. Se porventura tiver uma fiscalização,
você está ali para mostrar que está dentro das condições, ou se não tiver, você tem que alterar as condições da sua estação para que ela cumpra a legislação. Certificado de operação de estação de rádio amador, que é o COER. Regras gerais. Certificado de estação é expedido a título oneroso, intransferível, tem prazo de validade indeterminado e habilita o titular a obter autorização para o serviço de rádio amador, operar a estação do mencionado serviço, devidamente licenciada, podendo ser obtida por qualquer pessoa física residente no Brasil. O prazo para o requerimento do COER será de 12 meses a partir do resultado da prova. Então, a prova foi publicada lá no site da Anatel, eu tenho 1 ano para poder requerer meu COER. O radioamador estrangeiro pode ser dispensado da obtenção do COER, devendo operar a estação nas condições equivalentes da sua habilitação original em conformidade com a regulamentação brasileira. Ao término do prazo da validade da habilitação original e permanecendo no Brasil, o radioamador deverá atualizar a habilitação ou certificado de operação de estação de radioamador no Brasil. Dos exames de qualificação. Aí aqui tem uma pegadinha, gente, eu fiz até um destaque, é importante, cai também em algumas questões, tá? O COER ele pode ser concedido aos aprovados em teste de avaliação segundo as seguintes classes, né? Classe C, que são que os senhores estão aí se habilitando. Os aprovados nos testes de técnica, ética operacional e a legislação de telecomunicações, que é o que a gente está ministrando hoje. Maiores de 10 anos podem se habilitar para a classe C. Classe B, aos portadores de COER da classe C, menores de 18 anos, podem também, decorridos 2 anos da expedição do COER da classe C, e aos maiores de 18 anos, desde que aprovados, em ambos os casos, tanto o menor quanto o maior, ele tem que passar em técnica, ética operacional, legislação, conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade, transmissão e recepção auditiva dos sinais Morse, que é o código Morse. Aí tem uma pegadinha aqui do seguinte, eu tenho 10 anos, fiquei 2 anos na classe C, porque eu sou menor e quero tirar a minha B. Então, com 12 anos, eu posso tirar a minha B. Perfeito, gente? Eu anotei aqui para vocês estarem cientes, que pode perguntar lá, com qual idade pode ter acesso à classe B? São 12 anos, porque eu preciso de pelo menos 2 ali, sendo menor de 18 anos na classe C, tá? A classe A, os radioamadores classe B, decorridos 1 ano da data de inspeção do COER na classe B. Então, eu tenho 1 ano de classe B, eu já posso fazer a prova para a classe A. E eu só vou fazer a prova de radioeletricidade, tá? Porque eu já fiz a prova de código Morse, eu não preciso fazer. Ou seja, hoje, para você ser classe A, basta você ficar 1 ano na classe B e fazer a provinha de radioeletricidade. As inscrições para mudança de classe somente podem ser efetuadas depois de encerrados os prazos discriminados no inciso 1 e 2. Ou seja, eu passei, tenho que esperar ali os 12 meses ou então os 2 anos, dependendo se eu for menor. São isentos em função da classe pretendida, teste de conhecimentos básicos ou técnicos de eletrônica, eletricidade ou de transmissão e recepção auditiva de sinais em código Morse, o candidato que comprovar possui tais capacidades técnicas e operacionalmente, conforme tabela na anexo. Eu destaquei para vocês que isso também tem algumas questões em relação a isso. Militares, oficiais formados na escola naval, eles são isentos de conhecimento básico ou técnico, eletrônica e eletricidade, carteira de identidade do Ministério da Defesa ou do Ministério da Marinha. Oficiais do quadro complementar do Corpo da Armada ou do Corpo de Fuzileiros Navais, com aperfeiçoamento em armamento, comunicações, eletrônica ou máquina. A isenção, conhecimentos básicos, técnicos de eletrônica e eletricidade. Carteira de identidade do Ministério da Defesa ou do Ministério da Marinha. Oficiais do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, isenção também de conhecimentos básicos, técnica eletrônica e eletricidade, carteira militar que ele vai apresentar, ou do Ministério da Marinha. Praças do Corpo de Fuzileiros Navais, especializados em comunicação do Colégio Naval, a isenção. Conhecimento, aí você vê que já aumenta, né? Ele pode estar isento do conhecimento básico, técnico eletrônica e eletricidade, transmissão e recepção de código Morse, tem que apresentar a carteira de identidade do Ministério da Defesa. Praças do Corpo de Fuzileiros Navais subespecializados em eletrônica. Ele está isento do conhecimento básico, técnico, eletrônica e eletricidade, carteira de identidade do Ministério da Defesa deve ser apresentada. Pelas novas células de identidade, não possuindo especialidade e nem quadro, deve-se levar o certificado de conclusão do curso para ser solicitada a isenção. Então, você vai fazer um requerimento lá na Anatel, você vai apresentar a sua identidade, a comprovação do curso, e você vai entrar com um processo administrativo para não fazer essas matérias. Nós tivemos um colega, que é o Papa Yankee India Romeo, ele fez o processo administrativo,
e eu fiz a prova. O meu COERS é o primeiro, tá? Então, assim, a Anatel segue, às vezes, muito a risco o prazo de expedição de quase 90 dias. Então, é mais fácil fazer a provinha, tá? Civis, engenheiros, alunos da Escola de Ensino Superior e tecnólogos especializados em eletrônica, telecomunicações, carteira do CREA, diploma registrado do Ministério da Educação, currículo que demonstra capacidade técnica, técnicos formados por escolas profissionalizantes, oficiais oficializados, especializados em eletrônica ou telecomunicações, radiotelegrafistas formados por escolas oficiais ou oficializados, certificado de radiotelegrafista expedido pela escola pertinente. Então, os civis que apresentarem essa documentação também podem estar isentos aí das provinhas. Aspectos operacionais e técnicos. Das regras gerais, a estação de rádio amador deve operar em conformidade com as respectivas licenças, limitada a sua operação de faixa de frequência, tipo de emissão e potência atribuída à classe para a qual esteja licenciada. Ao rádio amador é vedado de virtuar a natureza do serviço, assim como usar a palavra obscena, ofensiva, não condizente com a ética. Aqui, gente, dentro da legislação vocês vão ter muitas coisas repetidas e alguns assuntos que pegam outros, né? Então aqui é a parte de ética, né? Eu não vou ficar falando palavrão, ofensivo, política, nada disso, dentro da faixa ali no rádio. O radioamador está obrigado a aferir as condições técnicas do equipamento que constitui sua estação, garantindo o funcionamento dentro da especificação e norma. No caso de uso de equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade competente, o radioamador deverá prestar informação as características técnicas da estação e seus projetos. Eu falei para vocês, né? Você tem que ter a tabela ali, para quando tiver a fiscalização, você vai apresentar para o fiscal e tem que estar tudo dentro da conformidade para você não ter nenhum tipo de problema. Artigo 37. A estação de rádio amador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador na presença do titular da estação ou responsável e respeitadas as éticas do serviço, disposição de legislação e normas vigentes. Então, outro operador pode usar a minha estação? Pode, desde que eu esteja presente. O radioamador que eventualmente operar a estação, qual não seja titular, poderá transmitir o indicativo de chamada da sua estação e o da estação que estiver operando para se identificar, limitada a sua operação à faixa de frequência, tipo de emissão, potência atribuídos à classe de menor grau, seja do radioamador visitante ou da estação visitada. Então, eu posso utilizar aqui a estação do meu amigo, que é classe A, mas eu sou classe C, eu só posso operar na minha faixa, eu não posso utilizar a faixa dele. Eu vou me apresentar lá dentro da estação, falar, Papa Yankee 1, Roma Itália, na estação de Papa Yankee 1, Zulu Vitor, fazendo câmbio aqui, conversando normalmente, e quando terminar a mesma coisa, eu fecho ali o câmbio da estação, mas eu só posso operar dentro da minha classe, e não da classe da estação. O radioamador estrangeiro poderá operar gratuitamente estação de radioamador na presença do titular ou responsável da estação, devendo, neste caso, transmitir, além de seu indicativo de chamada, constante no documento de habilitação original da estação que estiver operando. Então, para o radioamador estrangeiro, ele é obrigatório, né? Diferente do aqui nacional, que ele pode ou não. Da terceira parte, as estações de rádio amador não poderão ser utilizadas para transmitir comunicados internacionais procedentes de terceira parte ou destinados a terceiros, exceto em situações de emergência ou desastre. Então, aqui tem uma vedação, eu não posso utilizar, exceto situações de emergência e desastres. O disposto no caput não é aplicável quando existir acordo específico com reciprocidade de tratamento que permita a troca de mensagens de terceiras partes entre radioamadores do Brasil e do país signatário. Então, se eu tiver um acordo aqui entre os países, eu sou dispensado dessa vedação. Eu posso fazer o contato com a terceira parte sem nenhum problema. Das condições operacionais. A transmissão simultânea em mais de uma faixa de frequência é permitida nos seguintes casos: na divulgação de boletins informativos de associações radioamadores, na transmissão realizada por qualquer radioamador quando configurada a situação de emergência ou calamidade pública, nas experimentações e comunicações normais que envolvam estações repetidoras ou que exijam necessariamente o emprego de outra faixa de frequência para a complementação das transmissões, nas competições internacionais. Legislação do radioamador. Não poderá o radioamador operar estação sem identificá-la. Durante as transmissões, o indicativo de chamada deverá ser transmitido pelo menos a cada hora e preferencialmente nos 10 minutos anteriores ou posteriores à hora cheia. Todo o tempo
Em todas as faixas de frequência, o operador de estação deve dar prioridade à estação efetuando comunicações de emergência. Então, se eu estiver operando uma estação, alguém pedir lá break, eu sei que isso aí é um chamado de emergência, eu sou obrigado a dar priorização para essa estação que estiver adentrando. Poderão ser utilizados nos comunicados entre radioamadores o código Q das séries QRA, QUZ e o código fonético internacional. Das estações repetidoras. A licença para o funcionamento da estação repetidora do serviço radioamador poderá ser requerida por 1. Titular do certificado de operação de estação de radioamador, COER-KCA. Então, foi o que eu disse para vocês lá. Então, a licença de funcionamento da estação, ela pode ser requerida com o certificado COER, classe A, associações de radioamadores, universidades e escolas, associações de movimento escoteiro e bandeirante, entidades de defesa civil. A estação repetidora deve possuir dispositivos que irradiem automaticamente seu indicativo de chamada em intervalos não superiores a 10 minutos, bem como dispositivo que possibilite ser desligada remotamente. Geralmente vocês vão ver aí em repetidoras, ela emite o indicativo dela de tanto em tanto tempo, e ele não pode ultrapassar esse tempo de 10 minutos, ficar irradiando, né? Isso aí é um sistema para você evitar aí a radiação discriminada. Então, você tem que ter alguns controles da repetidora em relação a isso. A estação repetidora poderá manter sua emissão, ou seja, a transmissão, no máximo por 5 segundos após o desaparecimento do sinal recebido do sinal de entrada. O uso continuado de estação repetidora não poderá exceder a 3 minutos, devendo a estação possuir um dispositivo que a desligue automaticamente após esse período. A temporização retornará a 0 e a cada pausa do sinal recebido. Vocês já devem ter visto isso aí também, o pessoal fala, derrubei a repetidora. Eu vou falando ali, não dou espaço de câmbio para ela desarmar, e o sistema lá remoto, ele automaticamente derruba a repetidora, né? Aí tem que esperar um pouquinho para ela resetar e voltar. A estação repetidora poderá transmitir unilateralmente, sem restrições de tempo, nos seguintes casos: comunicação de emergência, transmissões de sinais ou comunicados para mediação de emissões, observação temporária de fenômenos de transmissão e outros fins experimentais autorizados pela Anatel, divulgação de boletins informativos de interesse de radioamadores, difusão de aulas ou palestras destinadas ao treinamento e aperfeiçoamento técnico de radioamadores. Ela pode transmitir dentro dessas características aqui. A conexão de estação repetidora à rede de serviço telefônico físico comutado será permitida desde que haja anuência da prestadora local. Então, tem que ter essa outorga, essa autorização para que ela possa funcionar desse sobremodo. Somente radioamadores classe A ou B poderão operar estações repetidora com a conexão, ou seja, então, para esse tipo de serviço, CTFC, eu tenho que ser ou A ou B. A estação repetidora somente poderá ser conectada à rede de STFC quando acionada por estação de radioamador, não sendo permitido o acionamento da mesma através de rede telefônica pública. Então tem que ser radiofrequência. A estação repetidora conectada à rede de serviço de telecomunicação deve possibilitar que sejam ouvidas ambas as partes em contato em sua frequência de transmissão. O radioamador que utilizar a repetidora conectada à rede de serviço de telecomunicação deve se identificar no início e no fim do comunicado. Então, sempre que possível, né, o radioamador ele tem que dar o indicativo dele, está se identificando ali. A estação repetidora deve ser aberta a todos os radioamadores, observadas as classes estabelecidas, admitindo apenas a codificação para acesso a esse sistema STFC. Dos indicativos de chamada. Compete à Anatel atribuir o indicativo de chamada para o serviço de radioamador. Então, gente, olha lá, quem é que concede o indicativo de chamada? A Anatel. É facultado ao radioamador escolher desde que vago o indicativo de chamada que identifica a sua estação de forma unívoca. Então, ele vai lá no site da Anatel, busca de indicativos livres, ele vai lá, dá uma olhadinha, opa, está livre. Quando eu for solicitar, você dá 3 possibilidades, né? Pode chegar lá na hora e você não conseguiu, está bloqueado por algum motivo. E daquelas 3 possibilidades que você encontrou vago, um desses vão ser concedidos. Ô, Ricardo. Oi. Falta aí 1 minuto e meio para terminar essa primeira parte. Acho melhor a gente parar por aqui. Não sei que você queira fazer mais uma consideração para poder o pessoal sair e entrar rapidamente. Não, tudo bem. Se o pessoal quiser sair e entrar, sem problemas. Ok. Não, eu vou derrubar aqui. Eu tenho que derrubar.
a live e todo mundo entra imediatamente, assim que possível. O mais rápido possível para a gente continuar a aula. Ok? Tá ok. Bom, derrubando aqui então. Pessoal, todo mundo entra, por favor, pelo mesmo link, tá? Mesmo link. Pessoal do Facebook,